Criei uma IA de agendamento e notificação automática para clínica de estéticas utilizando a plataforma do N8N e o Google Calendário. Vou mostrar aqui para vocês na tela do meu computador, tá? Essa aqui é a parte da notificação, que é uma automação super interessante e bem difícil de encontrar algo que realmente funcione. Ser bem direto ao ponto aqui com vocês, vou explicar como funciona essa notificação. Aqui tá a nossa IA dentro do N8N. Então, para você que não conhece ainda essa plataforma, é uma plataforma totalmente low code, onde a gente consegue desenvolver automações com inteligência artificial, com um foco principal assim em atendimento no WhatsApp, mas dá para fazer muito mais coisas fora do WhatsApp, tá bom? E aí a gente consegue fazer essa integração com o Google Calendário, e aí essa IA faz o agendamento automático e ainda envia esse lembrete diretamente no WhatsApp do cliente, tá bom? Então aqui, pessoal, como funciona basicamente? A gente vai precisar de 3 fluxos dentro do N8N. Então, como vocês podem ver, já é um nível um pouco mais intermediário, mais avançado ali. Eu não vou explicar nesse vídeo node por node aqui. Vou deixar um cardzinho aqui do link do delivery, onde a gente... uma base aqui dessa automação, então vocês já vão entender um pouco melhor algumas coisas aqui de como funciona, questões de credenciais também, tudo isso aí, e aí essas coisas vocês vão conseguir resolver assistindo esse vídeo, tá bom? Bom, se você não me conhece, meu nome é Kelvin Vieira, eu sou especialista e estrategista de automações com inteligência artificial. Desenvolvo essa e outras automações para diferentes nichos de empresas. Também nós temos a comunidade gratuita aqui, você pode estar acessando dentro do WhatsApp para trocar ideia com o pessoal. Tem alguns templates também gratuitos, esses não especificamente, que aí eu vou explicar um pouco mais na frente aonde eu vou liberar tudo isso aqui, tá bom? Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas aqui. Vou explicar rapidamente qual é a ideia de cada etapa aqui desse fluxo inicial, que ele faz o atendimento do WhatsApp, tá? Esse outro fluxo cria o agendamento dentro do Google Calendar, tá? E esse aqui é a parte da notificação. É onde eu vou dar um pouco mais foco nesse vídeo, porque eu sei que muita gente busca disso, me pedem bastante como fazer essa automação da notificação para o WhatsApp, tá? Então é onde eu vou dar um foco maior. Então vamos lá. Essa primeira etapa aqui seria a questão da credenciais e os dados padrões que a gente cadastra dos nossos clientes em um banco de dados que a gente usa aqui, o Supabase. Então, basicamente, a mensagem é enviada através de uma API do WhatsApp. A gente usa aqui a Evolution API. Então, toda vez que um cliente entrar em contato, esse webhook, que é uma espécie de gatilho que ele precisa para iniciar a nossa automação, ela é ativada. Então, através dessa API, com esse cadastro na API da Evolution, a gente consegue ativar essa automação, tá? Nesse nó aqui especificamente é só para setar os dados, então aqui vem muita informação, que basicamente a gente só dá uma limpada e pega as informações mais importantes. E aqui a gente faz um cadastro do cliente. Basicamente, se o cliente ainda não entrou na nossa base de contatos, ele é cadastrado através dessa chave aqui. E aí a gente faz uma verificação do status da IA, porque tem como fazer uma intervenção humana. Então basicamente, se... tiver uma tag lá com intervenção humana, a IA não responde, tá? Aqui esse from me basicamente é quando você mesmo enviou a mensagem. Então, se não tiver esse node aqui importantíssimo para esse fluxo, a IA vai responder a sua mensagem que você enviou e responder a mensagem do cliente também. Então, basicamente serve para essas coisas, essa primeira etapa, tá bom? Esse aqui é um debounce time, que a gente chama, que é para enviar as mensagens picotadas que às vezes os clientes mandam. Por exemplo, oi, boa noite, tudo bem? Qual o valor de, sei lá, do harmonização aqui, por exemplo? Então o cliente mandou ali 4 mensagens, e se a gente mandar essas 4 mensagens separadas, a IA vai responder cada uma separada. Não é essa a intenção. Então, com essa etapa aqui a gente consegue resolver isso, tá bom? Aqui realmente é o cérebro da IA, é onde tudo acontece. A gente utiliza o agente IA aqui do N8N. Basicamente existe 2 prompts aqui. O user message, que é onde realmente é enviada a mensagem do WhatsApp para IA, a gente seta ela aqui. E aqui o system message
é o prompt que a gente utiliza para a IA fazer o que ela precisa fazer, que é o que a gente dá de instruções para a IA, beleza? Basicamente, resumidamente aqui, nesse System Message fica todas as instruções que a gente dá para a IA, de uma forma bem resumida, bem direta ao ponto, para a gente economizar o máximo de tokens. Então, tokens é o que a gente utiliza aqui no Chat Model, que é a OpenAI, que é o ChatGPT, tá? Então, a gente faz esse prompt muito bem pensado para economizar o máximo aqui com o ChatGPT, tá? E para que a IA não tenha alucinações nenhuma, beleza? Aqui basicamente é a memória da IA que a gente precisa para ela funcionar. É uma calculadora que eu sempre gosto de colocar, independente de qual IA seja. E essa ferramenta aqui é o Google Calendar. Aqui realmente é onde a gente envia todas as informações necessárias para criar um agendamento através de um segundo fluxo, que seria esse daqui. Então aqui também funciona aquela questão que provavelmente você já ouviu falar sobre multi-agentes de IA. É assim que funciona. Basicamente, a gente tem um agente recepcionista dessa clínica e esse agente entende tudo que o cliente deseja. Então, quando chega na etapa exata de agendar uma avaliação, que a gente configura através do prompt aqui, ela ativa essa tool e chama o segundo agente. Entendeu? Então, a partir desse momento, a gente consegue dividir as tarefas para dois, digamos que seriam dois funcionários aqui, cada um com o seu prompt bem específico para funcionar da melhor forma possível. Então esse aqui faz o atendimento no WhatsApp, faz a qualificação e envia as informações para o segundo agente. E aí esse agente aqui, ele é especialista no Google Calendar. Então ele procura os eventos se já estão criados. Então, antes de agendar qualquer tipo de avaliação, qualquer tipo de reunião, ele está configurado para acessar o calendário e verificar se naquele horário em específico tem algum evento, tem alguma reunião, alguma avaliação reservada já. Então sempre ele consulta antes de enviar para o cliente dentro do WhatsApp. E aí tem a lógica aqui, se tiver livre essa consulta, se no calendário tiver disponível, ele cria um evento, tá? E aí, se o cliente desejar cancelar ou fazer algum tipo de atualização, ele também está bem configurado para isso. Então aqui, pessoal, como falei, não vai ser um vídeo que eu vou explicar o tutorial passo a passo, cada coisa, cada node aqui, tá? Se vocês quiserem que eu faça até um vídeo assim, um pouco mais longo, explicando node por node, como desenvolver alguma automação desse tipo, deixa aqui nos comentários, que aí a gente pode ver aí como posso desenvolver esse vídeo para vocês e trazer o melhor conteúdo possível, tá bom? O maior objetivo desse vídeo, na verdade, é trazer essa solução, trazer uma ideia para vocês aí de como fazer, tá? Como é que a gente faz aqui na nossa agência de IA, tá bom? Para clarear um pouco mais a mente de vocês, tá bom? Então, o que a gente vai precisar aqui nesse segundo fluxo, que seria o que já faz o agendamento? Então, qual é a ideia? Primeiro ele vai consultar, como eu falei. Então, aqui tem também a memória, se caso precisar de um possível follow-up depois. Então, a gente tem essa memória, a gente pode fazer diversas coisas aqui, tá? Então, após ele consultar ali a agenda, tá liberada, tem vaga. Então, ele cria um evento. Depois dele criar um evento, a gente tem aqui também, quando dá sucesso, né? E se porventura deu algum erro, ele consegue retornar também para a primeira IA, tá? Então funciona assim. As duas IAs, elas conversam entre si, tá bom? Então aqui, após ter dado sucesso nesse agendamento da avaliação, a gente verifica aqui, ó, como a avaliação agendada com sucesso. E aqui tem a parte da questão do Supabase. O que é esse Supabase? A gente vai registrar através de uma tabela, funciona mais ou menos como um Google Sheets da vida, porém a gente consegue escalar melhor aqui e consegue desenvolver bastante coisa, tá bom? Então daqui a pouquinho eu vou explicar melhor o que você vai precisar aqui, para você que já desenvolve, já entende um pouco melhor também no Supabase, vou explicar tudo que vocês precisam aqui para fazer funcionar a questão da notificação, tá bom? Então qual é a ideia aqui? Recebeu todas as informações daquela primeira IA, e aí eu vou mostrar aqui para vocês como que chega mais ou menos, através do prompt aqui, né?
como eu falei. Vou até abrir aqui para vocês darem uma olhada, poder printar melhor também aí, entender, tá? Então, essa é a primeira etapa do prompt. Basicamente, a gente dá as instruções aqui. Por exemplo, ativa a tool Fake Harmony, que é para ela consultar a base de conhecimentos dela. Então, por exemplo, se a gente perguntar qualquer informação, tá nesse doc aqui do Google Docs, tá bom? Então, por exemplo, quais procedimentos vocês realizam? Então, tudo isso aqui tá na base de conhecimento. Quanto tempo leva uma avaliação, como posso agendar, tudo mais. Então, esses dados aqui é fictícios, tá? É só pra gente poder desenvolver aí a nossa IA, só para vocês entenderem um pouco melhor. Então, é isso aqui que a gente coloca basicamente no FAQ dela, no Google Docs, tá? Só você ativar a tool aqui, colocar como get, pegar o URL ali, o ID do seu documento e colocar aqui. E aí, como descrição, a gente coloca também, usa essa tool com base de conhecimento para responder perguntas frequentes, como endereço, telefone, procedimentos, pagamentos, entre outros. Então, o pessoal ficou com muita dúvida também nessa questão do Google Docs. E é isso aqui que serve ele, tá? A gente usa como base de conhecimento. Então, base de conhecimento, a gente coloca em Google Docs, a gente coloca numa Vector Store. Isso aqui é uma etapa um pouquinho mais elaborada também, que nesse momento a gente não vai usar, tá? Mas eu só tô mostrando as possibilidades para vocês. E aí, como são informações mais simples, a gente coloca num documento mesmo do Google, que ela já funciona bem, tá? Aqui nessa ferramenta é para chamar um novo workflow. Então, o que a gente leva aqui para esse novo workflow, que é o de criar o agendamento de fato, né? A gente leva o nome do cliente, o e-mail, a data de interesse da avaliação, e aí a gente coloca instruções também. Use para consultar horários disponíveis, agendar ou cancelar avaliações no Google Calendar. Então, aqui a gente precisa pegar o workflow exato, tá? Então, aqui já está o nome aqui, cria agendamento Harmony, que é esse segundo workflow. Você pode encontrar ele tanto pelo nome quanto pelo ID em cima também na URL dele, tá? E aí o que é que a gente vai enviar para esse segundo fluxo? O nome do cliente, o telefone do cliente, o nome a gente consegue definir para IA responder automaticamente, o e-mail também e a data da consulta também, tá? A intenção aqui a gente também coloca uma descrição para saber qual é a intenção do usuário, tá? Session ID a gente usa para ter uma base de conhecimento, para pegar ali a memória, tá? E o telefone a gente pega como dado fixo também, vindo do início ali, beleza? Então, com essas informações a gente consegue criar o nosso agendamento, a nossa avaliação aqui, beleza? Então, nessa etapa aqui, tá tudo. O nome, telefone, e-mail, data, Session ID e a intenção. Então, através disso, a gente manda aqui para esse segunda IA. Aqui está o prompt. Vou mostrar aqui para vocês. Podem printar, beleza? E aqui está o outro mais elaborado também. E aí, todos esses fluxos aqui vai estar disponível na nossa comunidade Prime, tá? Eu vou deixar o link abaixo também, aqui para vocês verem. No momento, a comunidade está fechada, mas aí, se você deixar o seu contato ali, nossa equipe entra em contato com vocês, ou até mesmo eu posso estar entrando em contato com vocês e dando mais informações quando for liberar também as vagas, tá bom? E aí, na nossa comunidade Prime, você vai aprender a desenvolver do zero até o mais avançado ali dentro do N8N, aprender como desenvolver realmente automações com inteligência artificial. E aí eu vou entregar todos esses fluxos, todas as lógicas, e também lá tem videoaulas explicativas passo a passo explicando cada node aqui. Então, só completando aqui esse fluxo, a gente vai precisar da data da consulta, tá? Da data da avaliação, que é a data que o lead ali, o cliente tem interesse, beleza? E com essa data, a gente utiliza esse node aqui, o code, que a gente vai formatar essa data para enviar para o Supabase entender da melhor forma, tá? Com o timestamp aqui. Não vou entrar em muitos detalhes sobre essas questões das datas. Fiquem tranquilos que isso aqui está totalmente funcional, tá? Mas basicamente, essa IA recebe a data em um formato. A gente precisa, através desse code aqui, mudar esse formato, tá? Para que o Supabase entenda melhor, tá? Através desse timestamp aqui. Beleza? É justamente para isso que significa esse code aqui. Então, dentro do Supabase, a gente cria uma nova tabela com o nome do cliente, o telefone do cliente e a data do agendamento já formatada depois desse node
code, tá bom? E aí vem mais ou menos assim para o Supabase. A data do agendamento em timestamp. Então, quando vocês criarem uma tabela, você precisa colocar aqui como timestamp, tá? E eu renomeei para data de agendamento. Então, se por acaso vocês conseguirem todo esse fluxo, ou desenvolver, ou entrar na nossa comunidade, fiquem cientes que no Supabase você tem que estar com os nomes exatamente iguais aqui, senão vai dar erro no fluxo, tá? Então, tanto os nomes iguais quanto o tipo de cada coluna. Então, essa coluna aqui, o tipo dela é timestamp. Essas próximas colunas, o tipo é text. E aqui nas colunas de notificações, o tipo é boolean, tá? Então, isso aí é uma informação importantíssima também. E outros fluxos também que a gente entrega aqui, muitas vezes eu vejo vocês tendo alguns pequenos problemas aí com o Supabase, onde na verdade era só verificar e corrigir o nome das colunas dentro do Supabase. Então, pessoal, para que essa automação aqui da notificação, que é onde eu falei que vou dar um foco maior, funcionar, a lógica dela aqui através desses filtros, ela vai funcionar por conta do Supabase em si, tá? Então, o que é que você vai precisar aqui? O ID normal, que ele já vem padrão, a data do agendamento em timestamp, tá? E aí a gente envia ela aqui, tá? Nome do cliente, telefone do cliente, que a gente pega também do primeiro que passa para o segundo fluxo, do segundo fluxo passa para a tabela do Supabase, tá? Então nós temos o nome do cliente em text, então nome underline cliente, telefone underline cliente, que o telefone na verdade é o remote JID que a gente já envia aqui para fazer toda a verificação no Supabase também, tá? E aqui, para a lógica funcionar da notificação, a gente precisa de quatro etapas aqui em booleano, tá? Você vem aqui em editar coluna e deixa o tipo booleano. Em default value, você coloca como false, tá? E os nomes você vai colocar notifica 1, notifica 2, notifica 3 e encerrado, beleza? Aqui, ó, como é que eu crio aqui uma nova tabela? Você vem aqui no Supabase, New Table, e aí você vai dar um nome para ela. Eu coloquei aqui notifica underline agendamento. Então aqui é onde você vai colocar exatamente o que você precisa. Ó, aqui eu coloquei data agendamento como timestamp, tá? E aqui tá o segredo também. Você vai retirar essa parte do null. Você simplesmente vem aqui e apaga, deixa como nulo mesmo. Por quê? Se você deixar como null nessa etapa daqui, a data agendada vai ficar com o horário atual. E não é isso que a gente quer. A gente quer que essa data em timestamp fique de acordo com o que a gente enviou no segundo fluxo, tá bom? E aqui você vai em add coluna e você completa nome cliente, nome underline cliente como text, tá? E add coluna novamente. Aqui você vai colocar notifica 1, o tipo boolean, e aqui tá nulo, você vai colocar false, tá bom? Deixa eu só editar aqui a câmera, pronto. Mais ou menos assim, pessoal. E aí notifica 2 como boolean também. E também como false, beleza? Então, depois de dar um save aqui, basicamente vocês vão precisar disso, tá? Para funcionar. Então é notifica 1, notifica 2, notifica 3 e encerrado. Tudo como, ao invés de nulo, false, tá? Deixa eu voltar a minha câmera aqui. Beleza, então. Então, criada essa tabela com o nome notifica underline agendamento, tudo certinho aqui, data agendamento. Agora sim a gente vai para a parte do N8N. Pessoal, existem outras maneiras de fazer essa automação, tá? Eu desenvolvi algumas outras coisas, mas eu não achei tão escalável assim, por isso que eu encontrei essa solução, dei uma adaptada e essa aqui até o momento está sendo a mais escalável. Se a gente conseguir trazer alguma outra ideia aqui, pode ficar tranquilo que eu vou trazer para vocês, tá? Então, basicamente, essa primeira etapa já não é um webhook normal, é esse schedule trigger, onde ele vai ficar fazendo uma verificação a cada 1 minuto. Então, a cada 1 minuto, esse fluxo é disparado.
Uma outra ideia aqui que eu trouxe para vocês é que façam esse fluxo separado do seu fluxo principal, tá? Porque como ele é um fluxo que vai ficar rodando a cada 1 minuto, se porventura der algum probleminha aqui, algum node, alguma coisa, fica mais fácil de você ver aqui em execuções nele aqui, tá? Também ao contrário, por exemplo, se der algum problema no outro fluxo e ele tiver junto, vai ser muito difícil você encontrar qual o problema que deu naquele primeiro fluxo, tá? Então, deixa separado esses dois, beleza? E vamos seguir aqui. Então, a cada 1 minuto ele vai ficar fazendo uma verificação. Qual é essa verificação? Ele pega aqui na tabela do Supabase que a gente criou, vai pegar todas as linhas, todas as informações. Então, na tabela que a gente criou, notifica, underline, agendamento, tá? A gente vai pegar um filtro. Qual é esse filtro? Se o encerrado em Boolean, que a gente criou lá, é igual a false. Então, tudo que for false é o primeiro filtro para a gente iniciar essa automação, tá? Porque se ele tiver como verdadeiro aqui, ele já não puxa os dados, tá? A gente já ignora esse tipo de cliente, vamos colocar assim. Por quê? A partir do momento que ele tá com esse encerrado em true aqui no Supabase, esse encerrado está como true, quer dizer que esse lead já foi notificado as 3 vezes, tá? Quais são essas 3 notificações? Pensem comigo. O lead, o cliente decidiu fazer esse agendamento na clínica, tá? Ele vai receber 3 notificações. Uma notificação 1 dia antes, a segunda notificação 6 horas antes dessa avaliação e a terceira notificação 30 minutos antes dessa avaliação. Essa aqui é a mesma lógica que você pode utilizar tanto para clínica quanto para um agendamento, sei lá, de uma barbearia, quanto para um agendamento de uma SDR para consultores, mentores, enfim, dá para utilizar para bastante coisa aqui, tá? Então vamos lá. Qual é a primeira lógica aqui? A gente pega com um filtro aqui e faz, através dessa expressão, a seguinte ideia aqui, a seguinte lógica aqui. Essa expressão quer dizer que o tempo de agora, então por isso que ele vai ficar rodando a cada 1 minuto, tá? Ele é setado e verifica se ele é igual ou se já passou do tempo que foi cadastrado dentro do Supabase, tá? Aqui em data de agendamento. Então essa é a primeira verificação. Se essa informação for verdadeira, então aqui a gente já passou a primeira etapa. Já pode seguir, contanto que essas 2 informações também sejam verdadeiras. Quais são elas? A informação do notifica 1 estiver como false, então ela está como false, tá? E a informação 2 encerrado aqui na tabela do Supabase também como false. Então beleza. Ele precisa dessas 3 verificações para ativar esse fluxo, tá? Continuar aqui. Então, a partir daí, a gente tem o Edit Fields, que é só fazendo mais um set aqui das informações que a gente tem, que é o nome do cliente, o telefone do cliente. E aqui também uma etapa importante. A gente precisa, vamos colocar assim, reformatar a data, tá? O que eu quero dizer com isso? Essa parte é muito importante porque, voltando aqui nesse segundo fluxo, tá? A gente recebe a informação da data enviada pelo usuário, pelo cliente, em um tipo de formato, beleza? Com esse tipo de formato, a gente consegue fazer todas as verificações e cadastrar exatamente na data que o cliente pediu com o nosso Google Calendar, beleza? Esse é um tipo de formatação que o Google Calendar aceita e funciona tranquilamente, beleza? Feito isso, a gente faz aquele code para formatar uma data que o Supabase entenda melhor e o filtro aqui entenda melhor através também do Scatter Trigger, tá? Então por isso que ela é formatada uma segunda vez, beleza? Dito isso, a gente reformata ela para o horário agora, né? O time zone ali, América São Paulo. Ou seja, seria basicamente o horário de Brasília formatado do jeito que a gente conhece: dia, mês, ano, hora e minutos, tá? Uma formatação mais correta. Então aqui sim, com essa informação, com essa data formatada, a gente consegue mandar
para nossa IA que faz a notificação, tá? Então aqui na nossa IA eu utilizo aqui mensagem normal da OpenAI, tá? Com o prompt user com essa informação. Essa é a data fornecida. E aí a gente pega o JSON da data já formatada. Vou mostrar aqui para vocês como ela ficaria, tá? Aqui tá. Beleza. Então é assim que ela vai ficar. Sobre o que eu tô falando aqui para vocês entenderem melhor. Vejam que aqui em timestamp do schedule trigger, ele tá nesse tipo de formato de data, tá? Então toda essa lógica por trás que a gente desenvolveu aqui é justamente para esse sistema funcionar perfeitamente, tá? Então aqui em timestamp ele tá em um formato, beleza? E aqui na data de agendamento ele tá em um segundo formato diferente, tá? Que é justamente aquele que vem do Supabase. E nesse terceiro formato de data e hora aqui é o que a gente conhece normal, tá? Que seria dia, mês, ano, hora e minuto. Então, com essa informação, a gente consegue fazer o envio da notificação para o WhatsApp para o cliente, tá? Então, aqui, se você quiser printar, pode printar também, beleza? Que essa aqui é o prompt do System Message. A gente dá a instrução que ela está recebendo a informação para enviar um lembrete de agendamento para o cliente. E aí a gente explica que sua tarefa é enviar uma mensagem com a data no formato dia, mês e hora e minutos, tá? Então, basicamente, a gente coloca aqui, seu output será, olá, aí vai falar o nome do cliente, tudo bem? Passando para lembrar que você tem um horário agendado na Harmony Estética Avançada para amanhã, dia tal, às tal horas, tá? Nosso time está preparando tudo com carinho para te receber. Se precisar reagendar, nos avise com antecedência. Então, essa é a nossa primeira mensagem que a nossa IA vai enviar para o WhatsApp. Então, a gente usa aqui o Node da Evolution API, tá? Então, só criar sua credencial, colocar o nome da instância e o número. E aqui em mensagem, a gente coloca o content aqui, que foi o retorno da IA, beleza? E aí, por final, a gente atualiza esse banco de dados do Supabase. Como? A gente vai pegar o telefone, tá? Para fazer essa verificação. E aí, a notificação 1, que seria essa daqui, ela vai ser alterada para true. O porquê disso, Kelvin? Para quando a gente fizer a notificação de 6 horas antes, ela vai fazer um filtro de novo. E aí, com a mesma ideia, vai verificar se a data atual que foi rodado esse fluxo, ela é igual ou se já passou de 6 horas da data do agendamento, beleza? E aí faz mais uma verificação. Se notifica 2 é falso e se o JSON está encerrado, tá? Então essa é a lógica que a gente vai trabalhando. E aquele boolean tá justamente feito dessa forma para facilitar aqui. Então a gente coloca tudo como is true, is false, beleza? Feito isso, pessoal, ele faz essa verificação, né? E aí se o evento criado foi 6 horas antes, ele continue aqui, basicamente é a mesma ideia. Nome cliente, telefone cliente e a data já formatada para melhor a IA entender. Então aqui é a segunda mensagem que nós temos. Aqui a gente já diferencia. Eu não preciso colocar a data, por exemplo. Então o retorno será somente assim. Seu atendimento na Harmony Estética Avançada está chegando, te esperamos hoje às tal horas para o momento de autocuidado. Dúvidas ou imprevistos, fale com a gente. Então vou mostrar tudo isso aqui no WhatsApp também. E aí, mais uma vez, dispara aqui com a Evolution API, tá? E atualiza a tabela do Supabase para o notifica 2, que seria a notificação, segunda notificação aqui como true, beleza? E aqui, mesma ideia das duas acima, sendo que para 30 minutos. Aqui, ó, eu preciso editar esses tempos. Você pode vir aqui nesse to date time, depois aqui minus, e aí você edita. Eu não quero com 30 minutos, eu quero com 20 minutos. Então você pode colocar aqui, tá? Eu não quero com 20, eu quero com, sei lá, 45 minutos. Então 45 minutos, tá? E aí aqui você pode formatar também como horas, dessa forma aqui, hours, tá? Mas aqui esse último é minutes. Então, pessoal, com essa lógica, como eu falei, ele vai ficar verificando aqui a cada minuto. E aí, se o evento for
Um dia antes, ele já dispara essa notificação. Se for 6 horas antes, já dispara aqui. Se for 30 minutos antes, ele dispara aqui. Então, como funcionaria tudo isso aqui na prática? Vou abrir o WhatsApp, que como vocês podem ver, eu já fiz alguns testes aqui e deu tudo ok, tá? Inclusive, no dia 4 aqui, foi agendada uma avaliação com o Dr. André e o Kelvin às 9 horas da manhã, tá? Então, eu vou apagar aqui o histórico da mensagem para a gente iniciar do zero. Então, é legal esse fluxo justamente por isso. A gente já tem aqui essa questão de excluir a memória para testes, tá? Vocês podem ver que tinha informações aqui, essas memórias anteriores. E aí, só com um clique, a gente já consegue testar, apagar tudo, fazer um teste aqui como se fosse um cliente chegando agora, tá? Vou dar um zoom aqui melhor para vocês. Beleza? Vou fazer algumas perguntas daqui também, só para a gente iniciar o atendimento. Então pense, ignorem tudo isso aqui, vamos começar do zero. Então vou dar um oi, boa noite aqui. Vamos aguardar a IA responder. E é assim que funciona aqui dentro do N8N. A partir do momento que eu mandei uma mensagem, é executado aqui, ele ativa o fluxo, tá? Como vocês podem ver aqui em execução. E aqui é o tempo dele processar todas aquelas informações que a gente tem lá dentro do nosso fluxo. Então aqui já deu sucesso, tá? Vocês podem ver que o fluxo ficou todo verdinho, ó. Ele percorre todo esse caminho e faz o que ele deve fazer aqui com o nosso agente de IA, tá? E aqui no final, que até eu acabei esquecendo de falar mais ou menos como funciona, é só uma questão de organização aqui de mensagem de uma forma mais natural. E no final aqui envia essa mensagem para o WhatsApp, tá? Então é assim que funciona. Então quando a gente olhar aqui no nosso WhatsApp, a IA já respondeu: oi, boa noite, aqui é a Thaís da Harmonia Estética Avançada, como posso te chamar? Ou ela pergunta o nome, qual é o seu nome e tal. Quero entender como posso realçar ainda mais sua beleza. Então vou colocar aqui, meu nome é Kelvin. Vou até mandar um áudio, que o áudio também funciona. O meu nome é Kelvin. Então através do áudio vocês podem ver que vai ativar novamente o fluxo aqui. E ela entende o áudio, entende imagem também, se você quiser, tá? Então, tá bem completo todo esse template, todo esse fluxo, toda essa lógica aqui por trás. Realmente foi bastante horas desenvolvendo aqui e tá bem completo. Então ela já entendeu, ó. Prazer, Kelvin, me conta o que você gostaria de melhorar ou transformar sua aparência. Quero entender direitinho para te indicar o melhor caminho na harmonização facial. Então vou colocar aqui, nem sei exatamente como funciona a harmonização facial, vou colocar assim, sei lá, melhorar o queixo, sei lá. Então vou enviar essa mensagem. E aí aqui ela já tá programada também para tirar todas as dúvidas do cliente com foco maior em realmente agendar essa consulta, tá? Essa avaliação, na verdade. E aí ela já retorna aqui, ó, ótimo, o queixo é um ponto-chave para equilibrar o rosto, tal, aqui como da forma que ela tá configurada para responder. E aí, se porventura você tem uma empresa e quer personalizar ainda mais essa questão, tem como, entendeu? Para te passar um plano personalizado, o melhor é fazer uma avaliação com o Dr. André, que é o nosso especialista. Posso te ajudar a agendar com você. Quer que eu veja os horários disponíveis? Antes de olhar os horários disponíveis, vamos perguntar alguma coisa aqui que tá no nosso FAQ aqui. Perguntar essa pergunta aqui: onde fica a clínica? Onde fica a clínica? E aí vocês vão ver que aqui dentro do N8N, vamos voltar, ela vai carregar, tá? E aqui, através dessas instruções que a gente deu para nossa IA, ela faz a consulta nesse documento exato aqui, tá? Antes de retornar para o WhatsApp. E aqui ela já retornou. A clínica fica na Rua das Flores, 123, sala 45. Então, vamos verificar aqui. Rua das Flores, 123, sala 45. Jardim Bela Vista, São Paulo. Jardim Bela Vista, São Paulo. Perfeito. Então aqui, quando a gente olha em execuções, vocês podem ver que como ela funciona. Ela vem aqui, através da instrução que a gente deu para ela, ela consulta esse documento. Então por isso que tá verdinho aqui, tá? E aí antes de enviar para o WhatsApp, de fato, aqui nessa etapa, ela consulta e depois envia.
beleza? Então aqui ela reforçou, né? Posso agendar sua avaliação, quer que eu veja os horários disponíveis? Eu vou responder que sim. Pra agora ela começar a consultar através desse segundo fluxo, tá? Então é assim que essas duas IA conversam, tá? No momento certo ela ativa esse fluxo. Então imagine se a gente tivesse as duas informações dos dois pontos aqui, iria acabar até confundido a IA, gastar mais token e não iria ter um resultado tão satisfatório, beleza? Você já tem uma avaliação agendada para amanhã às 9, obviamente que a gente tem aqui, né? E aí ela consultou isso, então tá funcionando bem legal também essa parte de consultas através do nome já, do telefone, tá? Tem outros horários disponíveis para você amanhã, qual vocês preferem? Vou só marcar aqui, vou querer outro horário também, às 11 horas. O horário às 11 horas da manhã está disponível. Me informa só o seu e-mail. Isso é bem legal também, que a gente configurou, é que ela só vai de fato marcar essa avaliação após o cliente, o paciente ali no caso, enviar o e-mail, tá? Então eu vou colocar aqui meu e-mail. E agora sim, quando a gente voltar no nosso Google Calendário, só aguardar essa segunda IA, fazer toda a execução dela normalmente e tal. Então, perfeito, aqui ela já retornou que a avaliação com o Dr. André foi marcada para o dia 5 de junho, às 11 horas. Então, vamos olhar lá dentro do calendário, dia 5, às 11 horas, avaliação do Dr. André com Kelvin, de 11 às 12, tá? Então, agora, pessoal, o que acontece? Depois de toda essa estrutura pronta aqui, ela ter criado esse agendamento, agora ela enviou mais um cadastro aqui dentro do Supabase. Vocês podem ver que tem um, tá? E agora acabou de criar mais outro. Então por que tem dois? Porque um era referente àquele primeiro cadastro aqui do dia 4, tá? E esse segundo que acabou de ser criado, quando a gente olhar aqui, a data vai ser diferente. Então a gente tem a data de agendamento dia 5 do 6. E aqui entra aquela questão do timestamp, que é o formato ideal para o Supabase. E aqui eu consigo explicar um pouco melhor para vocês. Por isso que a gente formata, depois formata de outro jeito, entendeu? Para cada etapa ali de toda essa estrutura funcionar da melhor maneira. Então aqui ela tá dia 5 de junho às 14 horas, mas no horário de São Paulo tá exatamente às 11 horas, como vocês podem ver aqui, ó. Tá? Esse é o formato UTC, né? O formato padrão ali. E aí, para ficar no horário de Brasília, América, São Paulo, ele tá 5 de junho às 11 horas. Então, por isso que fica esse jogo de formatar hora para cá, hora para lá, mas no final de tudo, tá correndo tudo certo, tá? E aí, vamos ver aqui essa questão do agendamento, da notificação, né? Se tá funcionando tudo ok. Então, imagine que isso aqui estivesse ativo, ele vai ficar verificando cada uma hora. Cada uma hora ele vai ficar fazendo essa verificação aqui, tá? Então deixa eu só apagar essa linha. Eu vou deixar só esse segundo agendamento que nós fizemos. Então aqui ele tá com um dia antes, né? Se a gente fizer o cálculo aqui. Ele ainda não tá um dia antes, né? Então, ó. Exatamente. Como esse agendamento não tá um dia antes, então vocês veem que tá funcionando perfeitamente. Ele identifica aqui que esse agendamento não foi feito exatamente a um dia antes. Por quê? Agora é dia 4 do 6 a 1 hora da manhã. Ele só vai mandar essa notificação exatamente no dia 4 do 6, hoje, porém no mesmo horário, às 11 da manhã. Então, aqui imagino que ele tá rodando a cada 1 minuto, cada 1 minuto, cada 1 minuto. Entendeu? Então essa lógica. Independente se ele tá rodando aqui 1 minuto, ele vai travar nesse filtro. Então funcionaria exatamente aqui agora se o nosso agendamento estivesse exatamente a um dia antes ou que passasse disso, tá? Então agora, pessoal, eu quero testar essa outra parte da notificação funcionando a questão da IA mandar uma mensagem dentro do WhatsApp, tá? Porque nesse primeiro momento a gente testou se passou de um dia do horário marcado ou não, né? Então como esse trigger vai ficar olhando ali a cada 1 minuto, então vou
mandar uma mensagem aqui, agendando uma reunião, uma avaliação mais próxima, para a gente fazer com que essa notificação seja enviada, tá? Para vocês verem funcionando na prática. Então eu vou pedir para ela marcar aqui mais um horário, hoje, dia 4. Marque um horário para hoje, dia 4, às, sei lá, 16 horas, tá? Só para que a gente confirme essa questão da notificação, para que dê pelo menos esse tempo aqui de um dia antes, tá? Então a avaliação foi agendada com sucesso aqui, hoje, dia 4, às 16 horas. Avaliação com o Dr. André com o Kelvin, tá? Então ela já retornou no WhatsApp também, que a avaliação foi agendada e tal. Obviamente, pessoal, como aqui tá... Tô fazendo uma demonstração aqui para vocês. Essas questões de estar agendando com o mesmo cliente e tudo mais, o mesmo e-mail e tal, tá acontecendo por conta que é aqui em uma demonstração, obviamente, para a gente fazer vários testes. Mas isso em produção a gente tem que fazer essas verificações de tipo, o cliente tal já tá com agendamento. Então, evite falar para IA evitar de fazer esses cadastros, né, esses agendamentos do mesmo cliente. Então, fiquem tranquilos que isso é só questão de ajustes aí que dá para fazer. Provavelmente é alguma pergunta que vocês vão me fazer em relação a isso, né? Então, já deixando bem claro. Então, agora, pessoal, o que acontece? Como a gente tem esse novo cadastro, né, tanto dentro do Supabase quanto uma nova reunião agendada, agora sim, quando a gente fizer essa verificação aqui dentro desse fluxo, essa primeira etapa já deve ser enviada. Por quê? Porque aqui dentro desse filtro, o horário atual, né, ele já passou ou está igual a um dia antes da data marcada. Data marcada dia 4 às 16 horas. Então essa informação é verdadeira. Então a partir desse momento é para seguir esse fluxo e aí essa nossa IA enviar a mensagem dentro do WhatsApp. Então pense que esse fluxo novamente vai ficar verificando aqui a cada 1 minuto, então vamos dizer que 1 minuto é agora. E aí, como vocês podem ver, essa informação foi enviada para cá, então a nossa IA com aquele texto que a gente criou aqui, ela já analisou qual o output e o nome do cliente e tudo mais, e vai enviar essa mensagem de lembrete. Por quê? Porque esse filtro aqui tá fazendo aquela verificação, tá? E aí quando a gente abrir o WhatsApp, vai estar lá a informação. Olá, Kelvin, tudo bem? Passando para lembrar que você tem um horário agendado dia 4 às 16 horas. E aí aquela questão, nosso time está preparando tudo com carinho para te receber. Se precisar reagendar, nos avise com antecedência, tá? E aí o mesmo vai acontecer quando faltar 6 horas antes para avaliação e também quando faltar ali 30 minutos antes dessa avaliação, antes desse horário de 4 horas da tarde, tá bom? Então, pessoal, é mais ou menos essa lógica que eu queria trazer para vocês, essas possibilidades que existem, né? A questão de fazer o agendamento automático, fazer esse atendimento no WhatsApp automático também, e essa questão dos envios dos lembretes, que aí você consegue também reduzir muito o não comparecimento dos clientes dessas avaliações, né? Então, acredito que é uma automação aí, um desenvolvimento de alto valor para esses clientes, e aí você que está desenvolvendo consegue monetizar bem com isso, tá? Então, mais uma vez, pessoal, todos esses 3 fluxos que a gente criou, quanto essas informações aqui, quanto uma explicação node por node daqui, de como funciona realmente, tudo isso a gente vai entregar na nossa comunidade Prime, o link tá aqui abaixo, tá? Como eu falei, tá fechado nesse momento, mas se você deixar ali seu nome, seu contato ali, nossa equipe vai entrar em contato com você, tá? E ver a possibilidade de você tá entrando na comunidade antes de realmente quando a gente abrir novas vagas, tá? A gente vai dar prioridade para vocês aqui do canal, tá bom? E aí, ó, obviamente também, além de entregar esses fluxos já prontos para vocês literalmente só copiarem e na primeira semana já conseguir desenvolver um fluxo desse, já conseguir monetizar com isso, tá? Além de entregar toda essa estrutura pronta, a gente tem também mentorias todas as semanas, então você pode tirar dúvidas diretamente comigo. E além também de tudo isso, nosso foco também vai ser na questão de monetização, na questão de vendas mesmo, de construir a sua agência IA
para você se tornar ali, iniciar como freelancer de IA, mas com foco também em construir uma agência IA de sucesso, tá? Então a gente ensina desde como precificar esses tipos de agentes, desde como prospectar clientes, vender mesmo, enfim, tudo que você precisa para uma agência de IA de sucesso, a gente vai ensinar na nossa comunidade, tá bom? Então se você não é inscrito no canal, se inscreva, ajuda bastante a gente aí. Comenta aqui também abaixo se você quer que eu construa aqui do zero algum agente mais avançado aqui também, beleza? E deixa o seu like. Tamo junto, até a próxima.